Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria! Nosso primeiro encontro nesse caminho quaresmal que estamos vivendo. É uma graça, uma alegria para o nosso coração, para o coração de Deus, por tudo aquilo que Ele reserva para nós. Louvado seja Deus pela sua vida que nos acompanha, que assiste esse vídeo e espera algo novo de Deus durante essa quaresma. Irmãos, nós queremos, como foi o prometido, nós iremos trabalhar esse livro, Cartas aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria de Montfort. E eu acredito que Deus reserva muitas graças para nós aqui e para você que nos assiste. Vamos clamar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo nos conduza, não só no encontro de hoje, mas durante todo esse caminho quaresmal, que ele possa gerar frutos de conversão na minha vida e na sua vida, na sua família, na minha família, e para que as graças de Deus recaia sobre nós e nos dê a graça de nos convertermos, para termos vida nova no Senhor, para usufruirmos desses frutos que o Espírito Santo quer proporcionar para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe e Mestra, que interceda por nós, ao longo de todo esse caminho quaresmal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe e Mestra, rogai por nós. Irmãos, nós iremos, nesse primeiro vídeo, e na verdade nesse primeiro capítulo, fazer essa introdução desse caminho quaresmal, abordando dois passos, dois pontos importantes. Primeiro, dentro do livro, aquilo que é a grandeza do nome Amigos da Cruz. Você é um amigo da cruz, você que nos acompanha, você é um amigo da cruz, senão você não estaria nem assistindo esse vídeo, não estaria nem fazendo esse caminho quaresmal. Você é chamado, assim como eu, todos nós, a sermos amigos da cruz de Cristo. E no segundo ponto que iremos abordar, nós iremos abordar os dois partidos, os dois caminhos. Aquilo que está no Salmo 1, né, que fala sobre o caminho de Deus e o caminho do mundo. Nós iremos abordar esses dois temas, esses dois pontos, dentro desse vídeo introdutório no nosso caminho quaresmal. O santo, então, no primeiro capítulo, ele já vai abrindo falando que os demônios unem-se para nos perverter. E nós devemos nos unir para os derrotar. Os gananciosos, avarentos, associam-se para comercializar ouro e prata. Vós, ele vai dizer, nós, né? Trabalhai juntos para alcançar os tesouros da eternidade, escondidos na cruz. Os libertinos unem-se para se divertirem. Vós ou nós devemos nos unir para sofrer. Nós precisamos entender aquilo que é o que nós iremos ver durante todo esse caminho quaresmal, a importância do sofrer, a importância de entendermos o benefício que é o sofrimento para a nossa vida. Nesse primeiro ponto, então, o santo vai dizer para nós sobre a grandeza do nome Amigo da Cruz. Ele vai dizendo assim: apelidai-vos de amigos da cruz. É um título soberbo que me enche de estupefação e encanto. É um nome mais brilhante que o sol, mais elevado do que o próprio céu, mais magnífico e glorioso do que os apelidos suntuosos de que se ufanam reis e imperadores. É o nome sublime de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o nome inconfundível do cristão.
aquele que quer seguir o caminho do Senhor, quer ser de fato um discípulo do Senhor. E veja que o discípulo não é somente aquele que senta e aprende do Mestre. O discípulo é aquele que imita o Mestre, que segue os passos do Mestre. Então, aquele que quer seguir os passos do Mestre, e quem é o nosso Mestre? Jesus Cristo, o Mestre da cruz. É o nome inconfundível do cristão. Então hoje, você está vendo comigo que o nosso nome não é somente aquele que nós recebemos no batismo. Nós também temos um codinome chamado Amigo da Cruz. E o santo vai prosseguindo. O esplendor de um tal nome eleva-me, ainda que depois venha a esmorecer diante do seu peso de responsabilidade. Veja que ter o nome de Amigo da Cruz não é para nós glória, é uma responsabilidade, é um peso, existe um peso de responsabilidade na minha vida e na sua vida. Com efeito, quantas e quão grandes e difíceis obrigações ele comporta. É o próprio Espírito Santo a avisar: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido por Deus. O amigo da cruz é aquele que Deus escolhe entre 10.000 pessoas que vivem ao sabor dos sentidos da simples razão, para transformá-lo num homem espiritual. Veja, o Senhor te escolheu para ser um amigo da cruz, me escolheu para ser um amigo da cruz, para nos transformar numa pessoa espiritual. Numa pessoa espiritual, que fica acima da razão pura e em total oposição com os sentidos, com uma vida e uma fé pura e com um amor ardente pela cruz. Ele vai prosseguindo. Amigo da cruz é aquele que, tal como um rei poderoso e verdadeiro herói, vence o demônio, o mundo e a carne em suas 3 concupiscências. E ele vai nos explicar sobre essas concupiscências. Com o amor pelas humilhações, vence o orgulho de Satanás. Com o seu amor pela pobreza, triunfa sobre a avareza do mundo. E com o seu amor pelo sofrimento, apara a sensualidade do corpo. Hoje nós estamos no primeiro domingo da Quaresma. Você que, de repente, já participou da missa, você lembra do Evangelho. Quais foram as tentações de Jesus? Em nenhum momento, Jesus ele dialogou com o demônio. Em nenhum momento. Diferente de Eva, que foi dialogar, não entra num diálogo com o demônio. Veja, nós combatemos com ele a partir da palavra, assim como Jesus combateu o demônio e suas tentações a partir da palavra. A partir da palavra. E ele vai então prosseguindo. Amigo da cruz é o homem santo e desapegado dos bens terrenos, que eleva o seu coração acima de tudo quanto é caduco e perecível. A sua pátria está acima do céu. Vive neste mundo como estrangeiro. Eu e você somos estrangeiros nesse mundo. Eu e você somos estrangeiros nesse mundo. E peregrino, sem deixar-se aprisionar pelas coisas do mundo, que observa do alto com um olhar indiferente e as fixa com desdém. E ele vai prosseguindo. Devido a este nascimento cruento, não respira senão cruz, sangue e morte ao mundo. Irmãos, quando nós então assumimos a nossa cruz e a cruz de Cristo em nossa vida, nós entendemos que esta cruz nos leva a morrer. A morrer para quê? A morrer para o mundo, para a carne e para o pecado. É aquilo que o santo vai dizer. Nós devemos morrer para o mundo, para a nossa carne. A carne, quando diz a nossa carne, são as nossas concupiscências, os nossos desejos, as nossas tendências, e ao pecado.
a fim de levar no mundo uma vida escondida com Cristo e em Deus. A nossa vida está escondida, precisa estar escondida em Deus. Amigo da cruz é, enfim, aquele que leva Cristo consigo, ou melhor, que é um outro Cristo. Por isso poderá repetir com toda a autoridade: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você pode colocar a mão no seu peito e dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Pergunto-vos, caros amigos da cruz, será que o vosso comportamento corresponde efetivamente ao grande nome que trazeis? Será que a minha vida corresponde com aquilo que o Senhor me convida hoje, nessa quaresma, ou a partir desta quaresma, a viver? Será que a minha vida condiz com aquilo que está em mim, ao meu chamado? Ou pelo menos tendes um desejo sincero ou uma vontade decidida e que seja assim com a graça de Deus? Muitas vezes nós somos fracos e a nossa tendência humana não nos permite viver na sua centralidade aquilo que é a vontade de Deus. Mas se o meu coração, aquilo que o santo vai dizer, ou pelo menos eu tenho um desejo sincero e uma vontade decidida, e que seja assim, com a graça de Deus, à sombra da cruz e na companhia de Maria, a Virgem Dolorosa. Recordastes, de fato, os meios necessários para alcançar tal fim? Será que vos colocastes no caminho correto da vida, que é a via estreita e espinhosa do Calvário? Está entendendo, então, a importância do sofrimento? A via estreita e espinhosa do Calvário? Ou fostes colocar-vos, sem pensar, na via fácil e espaçosa do mundo, que é a via da perdição? Estais deveras convencidos que há dois caminhos que ao homem parece reto e no fim conduzem à morte? E é o que nós iremos ver então sobre esses dois caminhos. Aqui, assim como o santo vai dizer para nós, os dois partidos, o partido de Deus e o partido do mundo. Ele vai dizer para nós o número 7 desse primeiro capítulo. Tendes aí, queridos associados, tendes aí dois partidos que se apresentam a vós todos os dias, o partido de Jesus Cristo e o partido do mundo. À direita, tendes o partido do nosso amável Salvador. Este avança por uma estrada bem mais estreita e dificultosa, devido à corrupção do mundo. À testa da fila vai um mestre divino, de pés nus, com a cabeça coroada de espinho e com o corpo coberto de sangue e carregando uma pesadíssima cruz. Só um punhado de pessoas o seguem, e essas são efetivamente corajosas. Quanto às restantes, ou a sua voz não chega até elas devido aos tumultos da vida, ou então não se tem coragem de segui-lo na pobreza, na dor, na humilhação, ou nas cruzes de todos os dias da vida, é obrigatoriamente necessário carregar com ele. À vossa esquerda tendes o partido do mundo e do demônio. À primeira vista, este é mais numeroso, mais esplêndido, mais atraente do que o outro. A elite dos indivíduos corre atrás dele, acotovelando-se. Apesar dos seus serem caminhos largos e espaçosos, devido à grande multidão que por lá passam como torrentes. É uma estrada toda coberta de flores, rodeada de diversões, prazeres, coberta de ouro e de prata. As pessoas querem um caminho mais fácil, o caminho mais atraente. Ninguém quer um sofrimento. Não que Deus queira o sofrimento para a sua vida, para a minha vida.
mas Ele permite que o sofrimento chegue e bata na nossa porta para a nossa salvação. As pessoas querem caminhos fáceis, de glória, de esplendor, mas não vê as consequências que traz esse caminho. À direita, o pequeno rebanho que somos nós, ou que o qual nós somos chamados a fazer parte desse pequeno rebanho, que segue Jesus Cristo, fala só de lágrimas, de penitência, de oração e de desprezo do mundo. Ouve-se ali, a cada passo, palavras como essas, entrecortadas de soluços, que dizem, soframos, choremos, jejuemos, rezemos, escondamo-nos, humilhamo-nos, tornemo-nos pobres, mortifiquemo-nos, já quem não tiver o Espírito de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito da cruz, não lhe pertence, e os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com os seus desejos. É preciso ser conforme a imagem de Jesus Cristo, senão condenarmos-emos. Coragem, exclamam eles, coragem. Se Deus está por nós, em nós e diante de nós, quem será contra nós? Aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Está entendendo? Aquele que está em nós, que está do nosso lado, que nos auxilia no sofrimento, que nos suporta, é maior do que o mundo. É maior do que o mundo. Um servo não é maior do que o seu senhor. Uma momentânea e leve tribulação produz um grande peso de glória eterna. Olha, há menos eleitos do que se pensa. Só os corajosos e violentos alcançarão pela força o reino dos céus. Aquilo que Jesus vai dizer, que o reino dos céus é conquistado por quem? Pelos violentos. Pelos violentos. O atleta conquista a coroa se não tiver lutado, cumprido o regulamento. Lutemos, pois, seguindo o Evangelho e não segundo as máximas do mundo. Combatamos, pois, vigorosamente, corramos depressa para alcançar a meta, a conquistar a coroa. Qual que é a nossa meta? É o céu. É a coroa que nos espera. Aquilo que São Paulo vai dizer, combati o bom combate, cumpri minha carreira, agora resta-me receber a coroa da vitória. É esta coroa que o Senhor nos reserva. De contrapartida, os mundanos, pelo contrário, para se encorajarem a perseverar nas suas maldades, sem escrúpulos, todos os dias, gritam os seus slogans. A vida, vivamos a vida, paz, alegria, comamos, bebamos, cantemos, dancemos, divirtamo-nos. Deus é Pai de misericórdia e não nos criou para depois nos condenar. Aqueles que estão fora de Deus pensam assim, vivem dessa forma. Deus não nos proíbe o divertimento, entenda bem. Deus não condena os divertimentos. Por isso, não seremos condenados, nada de escrúpulos. Portanto, não morrereis. Deus não condena o nosso divertimento, mas nós devemos pesar e ficar com a melhor parte. Recordai-vos, queridos associados, que o nosso bom Jesus dirige agora o seu olhar e a sua palavra a cada um de vós, em particular, o santo vai dizer. E dize-vos, eis que quase todos me abandonaram no caminho real da cruz. Na cegueira, aqueles que não têm fé, torçam da minha cruz como se fosse uma loucura. Os judeus que não me quiseram receber consideraram-na um motivo de escândalo, como se tratasse de algo horrendo. Os hereges derrubaram-na e destroem-na como algo desprezível. Aqueles membros, porém, que eu fiz crescer no meu amor e formei na minha escola,
aqueles que animei com meu espírito, digo com as lágrimas nos olhos e com o coração oprimido. Sim, eles também me abandonaram, também me desprezaram, tornaram-se inimigos da minha cruz. Também vós quereis retirar-vos? Vai perguntar para mim e para você. Fugindo da minha cruz, como fazem os mundanos que comportam como autênticos anticristos? Quereis também vós andar ao sabor da mentalidade deste mundo, desprezando a pobreza da minha cruz e correndo atrás das riquezas? Quereis fugir do sofrimento da minha cruz para buscar o prazer? Quereis odiar a humilhação da minha cruz para ir atrás das honrarias? Isso é Jesus perguntando para nós, meus irmãos. É Jesus perguntando para nós. Nós queremos trocar aquilo que é o sabor do mundo, trocar a cruz pelo sabor do mundo? E o santo ainda vai dizer para nós: são muitos os amigos da minha mesa, mas são poucos os amigos da minha cruz. Bem, e para encerrarmos, em resposta a este apelo amoroso de Jesus, olhemos mais para o alto. Não nos deixemos seduzir pelos sentidos, pelos nossos sentidos, como fez Eva. Fixemos o nosso olhar apenas em Jesus crucificado, autor e complemento da nossa fé. Fujamos da corrupção que no mundo existe por causa dos nossos vícios. Amemos a Jesus Cristo na forma melhor, isto é, aceitando toda espécie de cruz. Meditemos atentamente estas belíssimas palavras do nosso caro Mestre, que encerraram toda a perfeição da vida cristã. Se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Esse é o nosso chamado. Que o Espírito Santo possa produzir frutos de santidade em nossa vida e possa produzir em nosso coração um amor incontrolável, inconfundível pela cruz de Cristo. Não tenhamos medo de sofrer pelo Senhor. Assim como o santo vai dizer para nós, temos a nossa recompensa, aqueles que se entregam à cruz de Cristo, sabendo que nós teremos a coroa que nos espera, não seremos decepcionados. Convido você a fechar um pouco os teus olhos neste momento, para encerrarmos este vídeo. Eu quero pedir ao Senhor Deus que nos dê a graça de uma verdadeira conversão, que possamos escolher aquilo que é verdadeiro e aquilo que é eterno, que é nosso Senhor Jesus Cristo com sua cruz. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por esse primeiro caminho, por esse primeiro passo que estamos dando nesse caminho quaresmal. Que possamos progredir e que o Teu Espírito Santo nos convença de que a cruz é a chave que abre a porta do céu para nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir no poder do santo nome do Teu Filho Jesus, convença-nos pela ação do Teu Espírito Santo, que não fujamos dos sofrimentos quando baterem a nossa porta, que não fujamos da cruz, quando ela nos vier, mas dá-nos a alegria de vivê-la, de amá-la, de abraçá-la e de seguir o Teu Filho Jesus, o nosso Mestre da cruz, o nosso Senhor da cruz. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesse nosso primeiro caminho, primeiro passo nesse caminho quaresmal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua decisão de ser um amigo da cruz e a sua decisão de caminhar conosco até o final desse período riquíssimo de conversão dentro desse tempo quaresmal. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.